Oi, gente! Hoje, na aula de ensino religioso, vamos conhecer a história de Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, eles eram grandes amigos. Mesmo sabendo que tinha o direito de ser o sucessor do rei Saul, Jonatas entendia que Deus havia escolhido Davi para ser o novo rei de Israel. Depois da vitória sobre o gigante Golias, Davi não voltou a viver na casa de seu pai. O rei Saul o havia convidado para morar no palácio real. O trabalho de Davi não era mais cuidar das ovelhas, mas tocar harpa e cantar para o rei. Durante o tempo em que passou no palácio, aprendeu a ser um soldado, recebendo importantes responsabilidades. Entretanto, continuava modesto e com isso ganhou a afeição do povo, bem como dos que moravam no palácio. Davi fez um amigo muito especial, Jonatas, filho de Saul. Eram tão amigos que fizeram um pacto de amizade. Jonatas tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi se saiu muito bem em todos os combates os quais Saul o enviou. Ele era um excelente soldado. Então Saul o promoveu a comandante do exército. Isso agradou a todos, inclusive aos outros oficiais. As pessoas gostavam tanto de Davi que desejavam vê-lo no trono no lugar de Saul. Diziam e cantavam seus grandes feitos. Tudo isso acabou fazendo com que Saul sentisse ciúmes e desconfiasse de Davi. De muitas maneiras, Saul tentou se livrar de Davi, mas em todas foi mal sucedido. Várias vezes Jonatas ajudou Davi a se livrar das armadilhas que seu pai preparava. Durante muito tempo, Davi fugiu de Saul. Chegou a ter a oportunidade de matar seu perseguidor, mas jamais faria isso contra um ungido do Senhor. Numa batalha contra os filisteus, morreram Saul e sua família. Davi ficou muito triste, pois respeitava Saul e amava Jonatas, seu grande amigo. Finalmente, Davi foi coroado rei de Israel, conforme os propósitos de Deus. Durante muitos anos, Davi governou o povo de Israel, que teve períodos de paz e de guerra contra os países vizinhos. Davi estava sempre planejando fazer o bem aos outros. Certa vez, enquanto pensava no passado, lembrou-se do seu amigo Jonatas e perguntou aos seus servos se teria ficado vivo algum parente de Saul. Um escravo chamado Ziba contou que havia um filho de Jonatas, mas era aleijado. Seu nome era Mefibosete. Davi mandou chamá-lo e o convidou para morar no palácio. Também devolveu a ele todas as terras que pertenceram à família. Agora Davi estava feliz por poder cumprir a promessa feita a seu amigo Jonatas. Assim como Davi e Jonatas honraram o pacto de amizade que haviam feito, Deus honra o pacto de amizade que faz conosco. Como posso honrar esse pacto? Vamos descobrir qual foi o acordo que Davi e Jonatas fizeram. Você vai copiar a terceira letra contando de 3 em 3, certo? Então você vai contar de 3 em 3 e a terceira letra você vai copiar como está ali no primeiro quadradinho, certo? Vai formar a seguinte frase: um cuidar da família do outro. Certo? Um cuida da família do outro. E depois você vai numerar as frases colocando na sequência da história,
que aconteceu primeiro? Primeiro, Davi se lembrou do acordo que havia feito com Jonatas. Depois, descobriu que Mefibosete era filho de Jonatas. E então chamou Mefibosete para conversar e convidou Mefibosete para morar com ele no palácio, certo? Que possamos orar para que Jesus nos ajude a sempre sermos um bom amigo, assim como Davi foi de Jonatas, certo? Mas afinal, quais são as características de um bom amigo? Vamos encontrar 8 delas no caça-palavra. Você vai precisar encontrar as seguintes palavras: é confiável, um bom amigo ajuda, consola, perdoa, ouve, diz a verdade, ama e compartilha, certo? Essas são 8 características de um bom amigo. Encontre no caça-palavra cada uma dessas palavras, certo? Ao terminar, você pode voltar aqui no vídeo para conferir sua resposta, tá bom? Lembre-se, o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Provérbios 17:17. Beijo, até a próxima aula.